Eu tive um sonho, vou te contar esse sonho rapidinho, que veio uma nave enorme e desceu um ser azul muito grande. Ele olhou pra mim e falou assim, bem de perto: você vai querer ficar aqui ou você vai querer ir embora? Eu falei, depende, como vai ser? Ele falou assim, agora, bem difícil, porque vocês vão ter que confrontar suas sombras. E vai ser um momento bem difícil no planeta Terra. Depois, a imaginação de vocês não consegue nem... Vocês não conseguem nem imaginar quanto vai ser bom. O quanto tudo vai ser bom. Aqui no planeta de vocês, ele falou. Vocês não vão precisar morrer para isso. Só que para isso vai ter uma mudança muito drástica e as pessoas precisam se preparar. E não se preocupe, você vai estar no lugar certo e na hora certa. E as pessoas preparadas vão estar no lugar certo e na hora certa. Então elas não precisam ter medo de nada, de nenhuma de tsunami, de nenhum terremoto, de nada, porque as pessoas certas vão estar no momento certo, no lugar certo. E estamos aqui com essa missão de ajudar as pessoas a despertar, a entender, né? Hoje a gente está com 14 terapeutas aqui, todas vieram, a gente não foi atrás de ninguém, cada uma com uma terapia que foi nos dito que são terapias bem importantes para essa evolução, né? Inclusive, contei essa história para você, que para mim foi muito incrível, que a gente trabalha também com constelação familiar, né? Que para mim, eu tô realmente muito assustada com a eficácia da constelação. Tô até estudando sobre, porque quem não entende é muito esquisito mesmo, né? Mas quem estuda vê que é pura física quântica, na verdade, né? Pura energia, pura troca de energia ali. E quando a gente abriu, a gente não tinha cliente, né? E veio uma sobrinha minha constelar. E eu assisti toda a constelação dela, foi muito bonita, assim. E eu vi no braço dela o número 741. E ela gosta de correr, ela é toda do esporte, né? Acabou a constelação, eu falei assim, Gabi, você foi correr hoje? Daí ela falou assim, não, tia, por quê? Eu falei, ué, por que tem o número 741 no teu braço? E quando eu vejo as coisas, eu sei decifrar quando é coisa real. E não é real, né? Ela, tia, mas não tem nada no meu braço. Eu falei, Gabi, pelo amor de Deus, não me faça passar de louca. Tô vendo escritos de tinta, assim, ó, 741 no teu braço. Ela, tia do céu, eu não quero te deixar passar de louca, não, mas não tem nada no meu braço. Até chamei outra pessoa, a pessoa falou assim, olha, não tem nada no braço dela, não. Eu falei, mas o que isso significa, né? E joguei no Google, assim, significado do número 741. Você não acredita que deu assim no Google, significado do número 741. Aquilo que atrai uma solução imediata para um problema. Eu falei, meu Deus, ela estava constelando. Então, as pessoas precisam olhar para dentro. Por mais que doe, dói, né? Olhar para dentro dói, porque a gente vai ver muita ferida, a gente vai ver muita mágoa, mas é importante. Ter esse dom não é fácil, eu sou só uma mensageira, eu não sou melhor que ninguém, então eu não vejo isso como, sabe, um superpoder, nem nada disso, eu sou só uma mensageira. Essas mensagens às vezes não é fácil de lidar, né? Há exatamente um mês e pouquinho atrás, a minha sogra caiu, foi para UTI, né? Ficou entubada, e eu cheguei lá, fui fazer um reiki nela, e a voz falou para mim, você vai ser a última pessoa que ela vai ver. E como contar isso para as pessoas, né? Porque é muito difícil, né? E realmente eu fui a última pessoa que ela viu. Ela ficou bem feliz com o reiki, ela disse que ela se transportou para um lugar lindo, e essa foi a última frase dela. Porque logo em seguida ela foi entubada e 5 dias depois ela faleceu. Então foi muito triste, mas foi muito bonito eu poder estar ali naquele momento, né? Então é um dom que não é fácil. Nem sempre a gente quer saber de tudo, né? Mas é importante e estamos aqui para ajudar as pessoas. Luciana, vamos agora às perguntas. Mas antes de eu de fato começar a fazer perguntas, nós tivemos uma conversa anterior, na verdade mais do que uma. E numa das vezes você falou sobre uma questão inca, que você, por algum motivo, você não falou dessa vez. Você gostaria de nos falar sobre isso? Sim, gostaria. Eu acho que é uma parte importante da história. Algumas vezes eu entrei na minha jacuzzi ali, eu olhava para o universo e eu fechava o olho, eu vi uma pedra muito grande cheia de escritas, assim, mas eu não entendia. E era eu fechar o olho e eu via essa pedra.
E daí uma hora eles me falaram assim, isso é Inca, pesquise. E eu fui pesquisar um calendário maia. E eles me mandam muitas provas de que eu não tô maluca, né? Porque às vezes eu me pego pensando, meu Deus, mas será que essa história toda aí faz sentido? Então eles me mandam provas diariamente, assim, que fazem eu não contestar mais a minha própria história, né? E daí eu fui estudar o calendário maia e foi me falado que uma das coisas que a gente vai ter que reaprender é o nosso tempo, né? O nosso calendário, ele tá muito preso dentro de uma matrix. Então a gente vai ter que reaprender a contar os nossos dias, ao nosso calendário maia. E eu fui dar uma pesquisada maior. Existem acho que são 7 previsões maias. E que bateu assim, nossa, muito com o que a gente está vivendo, e foi mais uma prova para mim de que tudo isso que eu ouço sobre essa mudança planetária faz todo sentido, né? Você vai nos contar essas 7 previsões? Eu vou contar o que eu lembro, tá? Mas depois vocês pesquisem mais a fundo essas 7 previsões mais. Ela fala que... Lembra que teve um boom em 2012 que as pessoas falavam que ia acabar o mundo, porque os maias diziam que ia acabar o mundo? Se você for ler as 7 previsões maias, eles falam que a gente tinha um prazo até 2012. Se a gente, a partir de até 2012, melhorasse, aí a gente ia para um mundo novo. Então, assim, o 2012 não era o fim, era o começo de um início, né, de um mundo novo. Isso quer dizer que a gente melhorou um pouquinho? A gente melhorou, com certeza a gente melhorou. Tem muita coisa para melhorar, mas eu acredito muito na humanidade. Eu acho que muitas das pessoas estão muito focadas no amor, né? E é essa energia que a gente precisa para alcançar. Porque a quinta dimensão, para mim, hoje eu vivo numa quinta dimensão, porque eu vivo numa paz interior, que isso é a quinta dimensão, né? Às vezes a gente pensa que eu acho que nosso mundo vai mudar drasticamente. Foi me falado já que realmente a gente vai mudar drasticamente. Mas tudo começa com essa quinta dimensão dentro da gente, que é essa paz, é esse entendimento, é esse despertar, né? Espiritual, e entender que despertar espiritual não tem a ver com religião. Isso eles batem muito nessa tecla, né? Religião é uma coisa e despertar espiritual é outra. As pessoas não podem confundir muito isso. E daí eles falam, né, que vamos ter essa melhora e que o auge de tudo isso é quando a gente começar a ter flashes solares. E estamos tendo muitos flashes solares, né? Então, quem estudar sobre essa profecia maia lá, vai ver que estamos no auge de tudo isso. Mas os flashes solares são uma das previsões? Sim. Uhum. E quais outras? Eu não vou saber te dizer agora, assim, mas é mais essa mudança de mundo, sabe? São 7, mas eles falam exatamente sobre essas mudanças de mundo, e que o auge disso, a gente vai enxergar isso a partir do momento que esses flashes solares aumentarem muito. Me diz uma coisa, você fala em eles, mas você sempre falou em vós, no singular. Então, como é que é? Ele ou um ou muitos? Então, Carlos, na verdade, assim, eu sou muito curiosa, né? E teve em uma meditação, eu falei, quem são vocês? Por que vocês falam comigo? E eu tive uma resposta que me bagunçou a cabeça. Eles falaram assim, por que tanto você quer nomes? Por que tanto você quer saber? Nós somos só você em outras dimensões mais evoluídas. Essa resposta realmente bagunçou a minha cabeça. Nós somos sempre só você ou existem outros também que falam com você? Existem outros, mas quem está comigo é eu de uma dimensão mais evoluída. Foi essa a resposta que me deram. E por que no plural? Porque você está em várias dimensões, então às vezes é uma Luciana dessa dimensão, às vezes é dessa, às vezes é dessa, é isso? Seria isso? De outros planetas, não é nem daqui. Eles me mostram muito os arturianos, né? Quando eu faço reiki, eu fico até com vergonha, porque eu fiz o curso de reiki, né? Hoje eu não atendo muito aqui porque eu não tenho tempo, mas de vez em quando eu atendo um ou outro, quando eu sinto que aquela pessoa precisa, né? E a gente tá sem horário aqui. Eu vejo uma nave
Eu sempre vejo essa visão, uma nave muito grande que joga uma luz para minha cabeça e eles falam assim, agora assopra neles. E eu assopro no paciente, essa luz passa pela minha cabeça, passa pela minha boca e vai pro paciente. Então eu me vejo como uma arturiana. Eu olho para mim e eu vejo um ser azul, grande, que ajuda. Lemurianos, né, que são de Telos, já vi sirianos, que é da onde eles falam que eu vim, então são vários seres de outros planetas, mais evoluídos. Isso quer dizer que você é siriana e arcturiana? A minha origem estelar é siriana, a minha origem é de lá, mas a gente tem várias pessoas, né, não só eu, a gente tem nossa alma em vários locais. Como se fosse pedaços da alma em vários locais, vibrações de nossa alma em vários locais. Não é que você tenha saído de Sirius e ido para Arcturius? Não. Eu vim de lá, a minha alma, como se fosse minha alma central, é siriana. Mas esses fragmentos estão em vários lugares, ao mesmo tempo. É como se ao mesmo tempo você não fosse uma corda de violão e sim um acorde das várias cordas. Maravilhoso esse exemplo. É isso mesmo. Nós somos só uma parte de tudo. Na verdade, nós todos somos uma coisa só, mas, né? A minha alma maior veio de Sirius, mas estão em vários lugares. Esse conceito, para mim, ele é desafiador no sentido de que não é a primeira vez que eu ouço desse jeito exatamente, sim, mas parecido, não. E quando eu ouço isso, eu penso, o que significa ser eu mesmo? Porque eu não tenho nenhuma lembrança de uma outra coisa. Eu pergunto, esses outros níveis, se estão falando com você, eles têm, né? Tem, porque eu acredito que a gente não tem preparo. Eu tô tendo muita lembrança de outras vidas e isso é muito, muito difícil, né? Eu brinco que as pessoas elas despertam com tapinhas na cara. Eu fui espancada porque eles precisavam me usar, né? Assim como tem várias pessoas tendo esse despertar para ajudar outras pessoas. Então a gente tá tendo que tratar muitas vidas nossas paralelas aqui nesse planeta nesse momento. Então, mas quando você fala vidas paralelas, você falou, eu estou misturando as perguntas porque a nossa conversa está misturada, né? Você falou lá atrás uma hora em vidas passadas com vidas paralelas, como se as vidas passadas, na verdade, ocorressem paralelamente a esta. É isso mesmo. Como se não houvesse uma ligação de antes, aqui e depois. Me explique um pouco sobre isso. Então, o que você viveu em 1600 está acontecendo agora também? Sim. Uma das coisas que eles mais me falaram é que o nosso tempo não tem nada a ver com o tempo deles. O nosso tempo é assim. O tempo verdadeiro é assim. Como uma espiral? Uma espiral. Eu vejo muitas espirais, muito. O meu filho, com 1 ano de idade, ele cantava uma música chamada Espiral, que eu nem sei, acho que eu ouvi 1 ou 2 vezes, perfeitamente. E as crianças já vêm com essa informação. A gente, vou fazer 40 anos esse ano, a gente tá acho que a gente pegou a pior fase, porque essas crianças estão vindo prontas. E a gente tá entre algo que a gente aprendeu que era verdadeiro e agora a gente tá descobrindo que não é, né? E isso é muito complicado, porque por que eu acredito que a gente teve que abrir isso aqui? Porque as pessoas vão entender que muita coisa do que elas aprenderam sobre o mundo não é verdadeira e elas vão entrar em colapso, elas vão surtar, então elas vão precisar de ajuda. Porque a gente vai entender que o tempo não existe, a gente vai entender muita coisa. Vamos de novo para a questão do tempo. Acho que a gente vai conversar por um bom tempo ainda, porque aqui o tempo existe, né? Aqui o tempo existe, estamos aqui, então... Vamos aproveitar o tempo. Então, se vai acontecer alguma coisa no planeta, e se eles sabem, estão nos falando, de alguma forma, alguma coisa parecida com o tempo tem que existir do lado de lá, para que eles possam falar sobre o tempo daqui. Eles entendem o nosso tempo, porque eu acredito que tudo aqui é muito simples, muito, 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 muito simples.
Eu escutei uma frase uma vez que eu achei maravilhosa, que se a gente fosse escrever tudo sobre a espiritualidade verdadeira, não dava 6 páginas. Você entende? É tudo muito complexo e tudo muito simples ao mesmo tempo. Tudo bem. Uma vez, numa entrevista do Ricardo, foi dito a ele, eu fiquei de queixo caído, esse ser que falava com ele estava falando sobre o tempo, e esse ser explicou, bem, para você aí o tempo é como um rio, que a água que não passou na sua frente é o futuro, a água que está passando na sua frente é o presente, a água que já passou é o passado. Quando você está fora daí, quando você está aqui, é como se você mergulhasse nesse rio. Faz todo sentido. Pois é, eu fiquei com olhos esbugalhados, sem saber o que pensar. Eu falei, isso extrapola a minha capacidade de raciocinar, tá? Tipo, eu entendo assim que o tempo é alguma coisa fora daqui que não acontece de forma linear, presente, passado, futuro, ou passado, presente, futuro, mas alguma coisa existe fora daqui que possa se relacionar com o tempo daqui. O que me faz pensar numa simultaneidade do presente, do passado e do futuro, mas quando a gente fala em quinta dimensão, nós estamos falando numa coisa que vai acontecer aqui. Aí eu pergunto, fora daqui, o que é que vai acontecer já que o tempo não existe fora daqui? Eles não precisam se preocupar com isso, né? Porque eles já estão numa dimensão que isso não faz diferença para eles. Faz diferença para a gente. Eu estudando isso, né? Isso nunca foi me dito, mas eu conectando tudo isso, eu entendi que a gente vive nessa roda de samsara, né? Que é essa, morre, aprende, morre, aprende, morre, aprende. Mas a quinta dimensão planetária mesmo, ela só vai começar a existir quando isso parar. Então, por isso que as pessoas elas estão com muita crise de ansiedade, estão tendo acesso a outras vidas, porque a gente está tendo que tratar aqui nesse espaço-tempo todo esse espaço-tempo. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Um pouco. Eu imagino assim, a simultaneidade do passado com o presente, eu entendo da seguinte forma. Na minha cabeça, o passado é uma lembrança. Então, por exemplo, se eu magoei alguém, não, vamos pensar mais fácil de ser entendido. Se alguém me magoou e eu guardo o rancor dessa pessoa, isso existe hoje, né? Mas eu referencio isso a um ato passado. Por exemplo, se eu perdoo essa pessoa, e se eu perdoo essa coisa que aconteceu lá no passado, eu estou mudando ao mesmo tempo o presente e a minha lembrança de passado. E o futuro. E o futuro que depende. Porque você não vai precisar voltar para reviver isso, para aprender com isso. Então, dessa forma, eu entendo o presente, o passado e o futuro relacionados. Eu entendo o futuro também, você falou em física quântica, eu entendo o seguinte, que o futuro, na verdade, são possibilidades que existem e que mudam dependendo do que eu fizer no dia a dia. Sim. Por isso que muitas pessoas falam, não é que o futuro está escrito. Nós estamos construindo o futuro. É uma probabilidade. Nós estamos construindo o futuro a cada instante e, dependendo das nossas escolhas, vai mudar o futuro. Tanto que esse futuro dessa quinta dimensão, ele pode ser mudado para algumas pessoas, para outras não. Porque elas vão ter que aprender, de alguma forma. O próprio Lucas Ollis, na entrevista dele, ele fala, o futuro é tipo, você olha que a pessoa está no carro indo numa velocidade enorme na direção de um muro. Você fala, se tudo continuar assim, ela vai bater no muro. Mas ela pode mudar e falar, opa, eu vou diminuir minha velocidade, vou olhar para frente em vez de ficar só na festa sem olhar para frente. Só que o que acontece é que a humanidade está dentro do carro cantando sem perceber que tem um muro à frente. Então, o que eu entendi dessa conversa com ele é que o futuro são probabilidades em função do que nós temos escolhido até agora.
Eu acredito nisso também. Eu sinto assim, só existe o presente, mas não é um presente estático. Não, É um presente em constante mudança. é isso mesmo. Voltando agora. Pode ser que esse papo de quinta dimensão não sirva para muita gente, se elas não entrarem nesse despertar. Então, o nosso aqui e agora, primeiro que assim, na nossa terceira dimensão não existe verdade absoluta, né? É muita hipocrisia nós falar isso é a verdade absoluta. Isso não existe, porque cada um tem uma história. E cada um tem uma coisa para cumprir, uma coisa para voltar lá e resolver. Então não existe verdade absoluta, mas que é um marco para a grande maioria, para tipo assim, ou pula do barco ou vai. Isso é. Você falou nas 7 previsões maias. Agora, pulando para o início da nossa conversa, você falou dos 7 abortos. De novo, o número 7. É verdade, não tinha pensado nisso. E o 741, né? Você me falando agora, eu nunca tinha percebido, mas eu vi no braço da menina 741. Começou com 7, faz todo sentido. É tudo engraçado, porque 7, 4, 1, 7 mais 4 mais 1 é 12 e a previsão maia terminava em 2012. Nossa, é verdade. Eu sou péssima de matemática, Carlos, é você que... Eu tô impressionada aqui, porque eu nunca nem parei para pensar nisso. Bem, a pergunta então já está respondida. Você não consegue ver nada de diferente por serem 7 abortos. Não, eu acho que foi porque ela fez 7 e eu perdi 7 mesmo, mas é um número poderoso, sim. Então, seguindo adiante, você disse que naquela meditação você se viu num gramado. O que você viu mais de natureza? Você falou em lago? Era um lago, do meu lado tinha um lago. E era um gramado, só gramado, com essas pessoas vestidas de branco. É interessante como isso se repete em várias visões, o gramado e o lago. E foi dito que você não precisa de bombinha, que você precisa... Reaprender a respirar. Nesse momento, nessa meditação, foi quando foi dito que você respirava pelos poros? Não, foi em outra. Essa eles queriam me convencer a morrer. Tá, como é que hoje você entende que fosse morrer naquele instante? Eu entendo de duas formas, tá? Uma forma figurada e uma forma não figurada. Como eles disseram para mim no hospital que eu só não morri porque eu aceitei ficar e ajudar, eu entendo que realmente eu teria morrido de verdade se eu não tivesse passado por aquela experiência, tá? Mas eu entendo que eu precisava morrer também psicologicamente para criar esse mundo novo, porque a gente não consegue limpar a água do outro se a nossa água tá suja, né? De uma certa forma, morrer significava você olhar para suas sombras? Sim, também, com certeza absoluta. Você teve essa tem até uma palavra, epifania, não sei se é epifania ou se foi um êxtase, aquele momento em que você se viu diante do nada e foi falado para você que a felicidade está dentro de você, que não depende de nada fora. Você falou de uma explosão. É como se fosse algo fora de você, ou isso gerou uma ou epifania ou um êxtase que foi sentida como uma explosão? Foi as duas coisas. Eu vi fisicamente essa explosão e eu senti que tudo era tão mais simples do que a gente imagina. Porque é isso, né? A gente tem que estar feliz internamente, a gente não tem que estar feliz porque a gente está em Paris, porque a gente tem um carro do ano, porque a gente está rodeado de pessoas alegrando a gente tem que estar feliz com a gente mesmo. E hoje eu tenho essa felicidade interna. Hoje eu tenho isso. E antes eu ficava nessa busca, né? Eu vou ser feliz o dia que eu tiver aquele sapato. Eu vou ser feliz o dia que eu for para a Europa. Não, ser feliz é hoje, é só hoje. Porque tá dentro da gente. É como se naquele momento você ter essa percepção significasse você ter olhado para suas sombras. Você passou a olhar tudo de forma diferente. Mas completamente diferente, completamente diferente. Eu entendi que tudo é culpa minha. Que tudo é eu, não é o outro. Como é que é uma explosão numa sala onde você só vê o branco, já que explosão é luz? O que você viu? Saiu uma luz mesmo de mim, assim, sabe quando você vê aquelas imagens de bomba atômica, assim? Fez assim e explodiu em luz. Ela era só branca, mas ela ficou muito iluminada.
Você viu um branco mais branco do que o branco. Dourado, dourado, dourado. Uma luz dourada. Aí você falou, eu vi um mundo sendo destruído. A gente vai construir um mundo novo para você. Aqui, nesse momento, não estamos falando de quinta dimensão, de modificações de mundo, nós estamos falando de modificação interior sua. Com certeza, eu acho que ali foi trabalhado muito pequeno traumas e coisas assim para já ir fazendo essa limpeza, sabe? Coisas que a gente vai guardando, mágoas, enfim, todos esses lixos que a gente tem que mandar para a lixeira, não guardar no spam. Você diz que não só você falou com você, tipo de outras dimensões, que também me explica melhor quando que você sente que é você em outras dimensões falando e quando que não é. Eu acho que quando eu tenho as visões, não sou eu. Mas quando eu ouço a voz mesmo, que ela é muito clara e eu sou muito obediente, é eu mesma. Quando eu vi o leão de Sírios, não era eu. Quando veio aquele ser e perguntou se eu queria ficar, não era eu. Aquelas pessoas debaixo do mar não eram eu. As pessoas que me resgataram ali em volta não eram eu. Mas a voz que eu ouço, que é muito certeira, e que eu testo ela às vezes, Carlos. Eu não sou uma pessoa muito fácil, não. Porque eu sou muito... Eu acho muito que a espiritualidade e a ciência, elas têm que andar juntas. Então, teste em cima de teste, eu dou trabalho. É interessante que falaram da pressa. Sim. Tipo, temos um cara que fala que o tempo não existe, falando pra gente andar rápido. O nosso tempo aqui, é que o nosso tempo existe, né? Não existe fora. Naquela primeira meditação, quando você ouve para você viver, você precisa morrer, apareceu o planeta Terra, você viu a Terra, não sei como, mas com vários corredores e várias vidas, e nesse momento você entendeu que eram vidas paralelas. Eles falaram várias vidas ao mesmo tempo. Eles deixaram bem claro, assim, porque eu não ia entender se eles não falassem. Mas ao mesmo tempo eram vidas já vividas por você na sua memória de agora? Não. Não tem nada a ver com aquela vez que você não conseguiu salvar aquele bebê naquele casebre? Não vi isso. Eu vi cotidiano. Eu vi cotidianos. Mas eu pergunto, as vidas que hoje você considera, se você for fazer alguma busca para saber como é que eram suas vidas anteriores, essas vidas não podem ser consideradas vidas paralelas? Me deu a impressão de que você falou que... Pode sim. Uhum. Eu acho que elas têm a ver com isso. Por isso que elas alteram a nossa, né, como foi falado lá, que um dos motivos da minha asma é eu ter inalado aquela fumaça que me fez tão mal psicologicamente. Então, eu acho que tudo isso tá... Então, mas essas vidas, essa fumaça que você inalou, ela pode ser considerada uma vida paralela? Sim. Uhum. Para mim foi muito difícil, Carlos, que pensa que foi criado num lar evangélico, né? Então, assim, nasceu, morreu, vai pro céu e vai pro inferno. De repente, no começo de despertar, a gente entende que não, que existem outras vidas. E depois que você entende isso, você vai ter que desentender tudo isso para entender que, na verdade, não são vidas passadas, são vidas paralelas. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ir aprendendo muito em blocos, porque a gente não dá conta de tanta informação, né? Eu, sinceramente, acho que a gente vive uma grande experiência aqui, sabe? Que isso aqui não é nada. Uma vez eles me falaram, que falaram assim, eu achei uma frase muito bonita, que eles falaram assim para mim: na verdade, essa vida aqui, nesse momento, é só um grande sonho, é só um sonho, não é a realidade. Mas faça desse sonho ser lembrado com felicidade. Mas é um sonho que não é à toa, né? Nem um pouco à toa, nem um pouco à toa. A gente aprende, a gente escolheu estar aqui. E a gente escolheu sofrer para aprender. Olha que maluquice. Quando a gente pensa em passado, presente, futuro, a gente pensa, tive uma vida aqui, uma vida aqui, uma vida aqui. Mas se a gente pensar que só existe o momento presente, a vida que eu tive lá atrás, ela não existe. Existe a minha lembrança dela. Ela não existe, ela está existindo.
Ela está existindo como lembrança. Não sei se como lembrança. Mas eu não posso, eu aqui, resolver que você tivesse tirado o seu filho que ficou na casa, que pegou fogo. Não, a gente não pode interferir. O passado, vamos pensar no nosso tempo. O passado interfere no futuro, mas o futuro não pode interferir no passado. Então não é que existe simultaneamente com esse momento daqui e eu tenho como mexer naquela vida que foi vivida, assim como eu mexo no meu presente agora. Eu falo, vou tomar sorvete ou um copo d'água, eu escolho. Não. A gente não mexe na vida, a gente mexe na lembrança, é isso mesmo. A gente ressignifica a lembrança. Isso que eu quero dizer quando eu falo que as vidas passadas, elas existem como uma lembrança imutável. Sim, a gente só ressignifica elas. E tem um futuro que eu também posso modificar de acordo com as minhas escolhas, sempre no momento presente, que é a única coisa que existe de fato. Minha sobrinha diz uma frase que eu acho maravilhosa, que eu acho que faz tanto sentido para mim. Eu acho que a gente tem livre-arbítrio, mas eu não sei se a gente tem tanto livre-arbítrio aqui, nesse momento, nessa dimensão assim, sabe? Ela brinca que livre-arbítrio mesmo a gente tem é de se estressar ou não com as coisas. Às vezes me dá a impressão de que o livre-arbítrio aqui está também limitado pelo livre-arbítrio que nós exercemos ao escolher o que viríamos fazer aqui. Isso mesmo. Uhum. Eu acho isso também. Indo para frente, a gente vai construir um novo mundo para você. O que é isso? Eu acredito que eu não conseguiria viver essa plenitude que eu tô hoje com tantas memórias que foram me machucando, sabe? Eu acho que essa construir um mundo novo para mim é nesse sentido. É de reconstruir, ressignificar essas memórias que me machucaram e que me doeram, para que eu possa ajudar o outro. 4 meses depois, você foi para a UTI por causa da asma. Ficou 9 dias, tempo no hospital diferente. Marquei aqui. Você foi para o quarto. Por que 9 dias? Na verdade, eles me falaram assim, Lu, é o único jeito de te parar. Porque eu tenho uma vida muito agitada, Carlos. E eu acho que me mandaram para o hospital porque lá era o único momento que eu ia parar de trabalhar, ia ouvir as pessoas e falar o que eu tinha que falar, sabe? Acho que foi uma forma disso, assim. Já não me lembro, foi nessa segunda vez que foi dito a você que você respirava pelos poros? Sim. Inclusive, a minha recuperação foi absurda, assim, eu mal levantava para ir no banheiro com ajuda, e o médico falou, olha, você vai chegar em casa, você vai demorar um bom tempo para você voltar a ter a tua vida do cotidiano, né? De andar normal, porque tua pressão vai baixar, né? Enfim, Carlos, 2 dias depois eu tava no circo com meu filho, e no hospital eu mal conseguia levantar. Então, eu acredito que foi uma forma de me parar mesmo. Então, você ficou 22 dias no quarto. 22, aham. Quando você abriu um consultório lá, né? Mais ou menos isso. E a voz ficava te mandando uma intuição sobre cada pessoa, sobre o que você precisava falar. Ou ela falava para você em cada caso, ou você simplesmente sabia o que falar. Ela me falava e eu sabia o que falar. É as duas coisas, porque quando a gente trabalha com telepatia, é muito maluco, assim, porque não são frases prontas, escritas. Você tem uma certeza absoluta daquilo. Quando a gente fala vozes, é uma forma de dizer, né? Porque às vezes eles usam a palavra mesmo, assim, quando eles querem ser mais duros. Tipo, mas a maioria das vezes você tem uma certeza absoluta daquilo que não é sua, não é uma certeza sua. Até porque muitas das coisas eu nem sabia, né? Então não tinha como ser uma certeza absoluta minha. Então, você recebeu essas pessoas e depois foi dito a você que o planeta está indo para a 5ª dimensão, as pessoas precisam tratar das suas sombras e que o papel da voz era ajudar as pessoas a enfrentar as suas sombras. Quer dizer, esse papel junto a você para que você ajudasse essas pessoas. Foi aí que foi dado esse prazo de 6 meses ou foi mais para frente? Não, foi no dia que eles mandaram a gente abrir, falaram 6 meses. Que eu tive 30 dias para abrir, né? E mais os 5 meses que se passou. Mas tudo vinculado já a isso que eles estão falando aqui. Sim, muito. Teve um dia
que eu falei assim, gente, mas por que será que eu, né, que fico ouvindo essas vozes? E o meu filho é muito engraçado, né? Ele me responde, ele é usado para me responder as coisas. Ele pegou o controle da TV e colocou num desenho. Ele mesmo colocou, não sabia do que se tratava. E a história do desenho era a história de uma menininha que veio de outro planeta e ela veio estudar a planeta Terra aqui. E ela tinha que apresentar um trabalho, um artigo sobre o planeta Terra. E eu fiquei com aquela coisa da telepatia, por que eu tenho e as outras pessoas não têm, né? Daí ela chegou no trabalho de conclusão dela na escola e falou assim: o planeta Terra é um planeta maravilhoso. Eles têm animais lindos, eles têm uma vegetação linda, eles têm os golfinhos que são maravilhosos, ela brincou. E tem os seres humanos, que eles se dizem os mais inteligentes. Mas eu não acho que eles sejam inteligentes porque eles não trabalham com telepatia. E ela falava assim, indignada: qual planeta que não se trabalha com telepatia? Isso não é uma forma de inteligência. Daí ela parou e falou assim: eu sei por que eles não trabalham com telepatia. Porque eles mentem o tempo todo. Eles mentem para as pessoas e eles mentem para eles mesmos. Daí o professor dela perguntou assim: como assim eles mentem para eles mesmos? Eles mentem para eles mesmos. Meu amigo lá, por exemplo, que eu fiz no Planeta Terra, o pai e a mãe dele estavam se separando e ele estava muito triste. E o pai e a mãe dele chegaram e perguntaram para ele se ele estava bem. E ele pegou e respondeu que ele estava bem, mas ele não estava bem. Ele estava muito triste porque eles estavam se separando. Então eles mentem o tempo todo. E daí a voz falou assim: viu? Vocês vão ter que aprender a trabalhar com a verdade. A partir do momento que vocês trabalharem com a verdade, todo mundo vai trabalhar com telepatia. É interessante, porque eu já pensei muito sobre isso, né? Se nós fôssemos como os cachorros que têm rabo, todo mundo saberia quando a gente está com o rabo entre as pernas, ou se a gente está com o rabo abanando porque está feliz. E essa impossibilidade da gente acessar o sentimento do outro e nós termos que confiar na palavra do outro, me faz pensar se estarmos aqui sem essa capacidade de ler o outro, não é para que nós possamos aprender a falar a verdade, mesmo quando nós temos a capacidade de mentir. Faz total sentido isso e eu tive essa grande lição esses últimos dias, né? A gente mente socialmente para agradar o outro. Só que a partir do momento que a gente mente para agradar o outro, a gente desagrada a gente. E o processo de despertar nada mais é do que... O pessoal acha que é amor próprio olhar no espelho e falar: nossa, como eu tô bonita hoje. E não é, né? É se conhecer, é saber quem você é. Porque você foi enfiada dentro de uma caixa e eles foram moldando você para ser um ser que você não é. E você vai mentindo, você vai aprendendo a mentir. E as pessoas elas mentem porque elas não sabem lidar com a mentira, né? Então, por exemplo, eu vou mentir para não magoar. Então, a partir do momento que as pessoas pararem de se magoar com as verdades, a gente não precisa mais mentir. E daí a gente vai trabalhar com telepatia. Porque é muito retrógrado, né? A gente não trabalhar com telepatia. Eu sou bem retrógrado. Então, o ser humano é retrógrado. Mas por isso, porque a gente tem que aprender a trabalhar com a verdade. A sua EQM, ela é muito desafiadora para uma compreensão, porque ela tem várias facetas que acontecem, parecem as vidas paralelas, acontece tudo ao mesmo tempo e não. Eu queria entender o seguinte: em que momento que você passeou pelo hospital e que você via um hospital dentro do hospital, porque isso é uma característica própria das EQMs, não só das EQMs, numa saída do corpo, numa viagem astral, você também pode ter isso, até porque as EQMs normalmente envolvem uma saída do corpo, né? Mas então, em que momento que você se viu saindo do hospital? Porque eu sei que você foi internada, você passou a ouvir a voz, tá? Mas em algum momento você estava ainda se vendo ali na UTI, depois no quarto. Em que momento que você passeava pelo hospital? Quando eu dormia, eu saía do corpo e ia visitar as pessoas, ia ajudar as pessoas. E depois eu fiz o curso de Reiki, eu nem sabia o que era aquilo que eu estava fazendo, né? E eu ouvia muito isso, de põe a mão em cima das pessoas, que é pura troca de energia, né? Eu tenho uma história muito interessante. A minha avó faleceu faz uns 8 anos e o marido dela, na verdade ela não era minha avó, ela era minha tia que criou meu pai, né? Então ela não era minha avó de sangue. E o marido dela era uma pessoa muito
ruim, assim, não comigo. Comigo ele sempre foi bom, mas ele, em geral, ele era ruim. E um belo dia eu tava trabalhando, eu tinha uma fábrica de sorvete, e tava eu e minha irmã de novo, né? E ela já tinha morrido, já fazia uns 5 anos, acho. De repente eu comecei a sentir o cheiro dela. E daí eu ouvi a voz dela, falou assim, vai pro hospital agora. E ele tava internado já fazia mais de 3 meses que ele tava em coma. A situação dele era muito, muito triste, assim, sabe? Só que o hospital era muito longe daqui, era 1h30 daqui. E eu tinha muito trabalho, a gente trabalhava com evento e eu tinha muito trabalho. E eu olhei pra minha irmã e falei, vamos pro hospital agora. Daí ela falou assim, nossa, eu senti o cheiro da avó. Eu falei, eu também. E a gente pegou o carro e foi. Chegou lá no hospital, a gente nem sabia se a gente ia poder entrar, porque nem sabia o horário de visita. O médico falou assim pra gente, olha, espera só um pouquinho, porque a gente teve um óbito ali, então não vai poder subir no horário de visita normal. Eu falei, não tem problema, a gente espera. E daí eu cheguei lá, Carlos, eu e minha irmã, era terrível entrar lá, porque fazia mais de 3 meses que ele estava em coma, então ele estava cheio de machucado, ele estava uma múmia, assim, horrível de ver. Então eu ficava muito triste de ver ele naquela situação, né? E eu cheguei lá, tava uma paz, mas uma paz tão grande, uma luz, um negócio com amor. Eu falei, meu Deus, que esquisito, né? Porque aqui é um ambiente pesado. E daí minha irmã falou assim, meu Deus, eu também tô sentindo essa paz. E daí eu ouvi assim, põe a mão em cima dele. E eu coloquei a mão em cima dele, assim, e fiquei com a mão em cima do peito dele. E o médico passou e falou assim, olha, não vão embora que eu preciso falar um negócio rapidinho com vocês. E daí na hora me veio assim, meu Deus, eles vão pedir pra gente autorizar de desligar o aparelho. E eu não quero ter essa responsabilidade. A hora que eu coloquei a mão em cima dele, eu senti uma energia fortíssima saindo da minha mão. O coração dele foi a 150 e foi baixando, 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 e ele morreu na nossa mão. E daí ele já veio, né, tiraram a gente dali, assim, e eu senti muito forte a presença da minha avó, o cheiro dela. Mas aquilo foi uma lição para mim, Carlos, porque assim, ó, como ele não era uma pessoa muito boa, eu imaginei que a morte dele ia ser um negócio horroroso, assim, sabe, energeticamente. E foi lindo. Foi lindo. Eu senti uma paz muito grande. E aquilo foi uma lição de como o amor de Deus é tão diferente de como as pessoas pregam. Porque mesmo ele sendo tudo aquilo, ele teve uma ajuda absurda ali. Tinha muitos seres de luz ajudando ele. Daí eu tive que liberar o corpo dele e foi terrível, assim, porque ele não tinha nenhum parente vivo, né? Ele era casado com a minha tia e a gente não conhecia nenhum parente vivo dele. Então eles não queriam deixar eu liberar o corpo dele. Imagina, ele estava lá há 3 meses e falaram que eu precisava ir numa... E era véspera de feriado ainda. Que eu ia ter que ir num cartório para assinar um documento e isso ia demorar 3 dias. Falei, impossível. E daí eu fui ver os documentos dele. Ele morou a vida toda no orfanato. Ele não teve amor. Como é que ele pode dar amor se ele não teve amor? O único amor que ele teve foi da minha avó, que foi um ser maravilhoso com ele. Mas ele não aprendeu a ter amor quando ele era pequeno. Então a gente julga, mas ninguém faz nada sem ter uma história. Ninguém. A doutora Yvonne Kaysen, uma médica canadense, ela deixou bem claro que as EQMs, essas experiências do porte de uma EQM, podem acontecer em várias situações, como numa meditação, por exemplo. Então, eu considero aqui que o que você teve foi o equivalente a uma EQM. Quando você estava no hospital, essa voz que você escutava na UTI é toda uma condição que se assemelha às condições em que as pessoas têm EQM. E durante esse período todo em que você já estava na UTI, você já saía durante a noite para fazer essa visita pelo hospital? Não. Quando que começou? Quando eu fui pro quarto. Na UTI eu não saía. Na UTI você só escutava a voz? Não, eu comecei a escutar no quarto, não foi nem na UTI. Foi no dia que eu cheguei no quarto que daí eles falaram, você só não morreu lá porque você só não morreu aqui porque você aceitou morrer lá. Na UTI eu não ouvia nada. Aí, num outro sonho, você viu o L ponto. Sim. Que é um L ponto que existe lá, depois eu fui pesquisar, ele existe mesmo, mas obviamente não com aquelas naves que levavam as pessoas abertas. Eram naves que lembravam caminhões abertos. Aberto, sem roda, assim. Só que eu achei que aquelas pessoas estavam doentes, mas aquelas pessoas tinham morrido, na verdade, né? Me chamou bastante atenção também a questão da bolha cinza.
Porque hoje nós vivemos num mundo muito polarizado politicamente no planeta. E o que eles me falam é que quando a pessoa entra nisso, ela é muito difícil sair sozinha, assim, existe um sofrimento ali. É como se ela procurasse uma frequência de sofrimento, sabe? Então é muito difícil ela sair sozinha dessa bolha. Hoje eu entendo que é como se fosse uma doença mesmo. Eles me explicaram que é como se fosse uma doença. A pessoa entra tanto naquela frequência que ela fica doente energeticamente, né? Aí nós vamos para aquele último dia que você viu no YouTube, Saudações Terráqueos. Aí é uma questão que é nova para mim. Você você sonhou que estava num lugar alto, veio uma onda, uma segunda onda com peixes mortos, e quando a água baixou, tinham pessoas vivas e vestidas como as pessoas da meditação. E aí foi dito a você: quando a mancha vier, os peixes morrerem e o mar abaixar, a gente vem ajudar. Foram os lemurianos, conforme você falou, que disseram isso. Sim, e você sabe o que é mais incrível dessa história toda? Depois eu fui ler o livro que eles pediram, Telos. O Telos ele foi escrito em 2004. E numa das canalizações, ele fala para a mulher, eu li isso depois, tá? Ele fala para a mulher que canalizou, uma americana, se eu não me engano, que 20 anos depois eles iam aparecer, a olho nu pra gente. Isso seria 2024? Que quando começou a aparecer aquelas naves, né? Inclusive, no dia que eu estava lendo o livro de Telos, eu filmei uma nave. Eu vou te mandar. O meu irmão ficou apavorado, porque ele viu eu deitada na rede, na praia, lendo esse livro, e ele morria de medo, né? Ele falou assim: para de chamar eles, pelo amor de Deus, para com isso. Eu falei: Leco, para com isso, eles vão ajudar, e eu só tô lendo para tentar entender. E quem viu essa nave não fui eu, foi o meu irmão, lá na praia. E ele falou assim: meu Deus, para que você tá chamando eles. Daí a gente filmou. Eu vou te mostrar. Olha o formato dela. Eu vejo muitas pessoas com medo de ETs. Eu pergunto a você, é como se fosse nós e eles, mas de uma certa forma não estamos todos juntos numa mesma estrutura? Somos todos a mesma coisa. A diferença é que a gente é criancinha ainda. A gente tem 1 ano de idade, a gente tá aprendendo a falar. Eles já são senhores de 89 anos, com muita bagagem, muita história. Porque eles já foram ajudados, né? Para eles chegarem onde eles chegaram, eles também foram ajudados. Então, eles entendem que também precisam ajudar, porque somos parte de um todo, né? Você entende tudo isso como sendo dentro de uma estrutura organizada e, de uma certa forma, hierárquica? Entendo. Eu entendo que existem dimensões, né? Então, Deus não é o senhor velhinho que fica lá mandando, desmandando e fazendo as pessoas fazerem coisas ruins para agradar Ele. Deus é um ser que criou tudo isso e que Ele coloca em dimensões para a gente ir de aprendizado, né? E a gente tá lá embaixo ainda, a gente tá lá na terceira. Então, a gente tem bastante degrau para subir. Essa parte de... Eu tive uma epifania, como diz você. Gostei dessa palavra. Essa semana muito forte, assim, sobre o que é o despertar, sabe? O despertar, para mim, ficou claro que eles são escadas, né? A primeira escada é quando você entende que Deus, ele tá dentro de uma religião. Então, você sobe ali e fala assim, olha, Deus é bom, eu vou pro céu, eu vou pro inferno, então vamos subir, vamos entrar numa religião. A segunda escada é quando você entende que todas as religiões têm um pouco de certo e um pouco de errado. Então você começa a respeitar tanto Jesus, quanto Buda, quanto a deusa egípcia, quanto, enfim, todos. Você começa a respeitar. Daí a gente vai chegar num terceiro degrau, que daí a conversa vai para um outro nível. Que é você entender que, na verdade, Jesus existiu, assim, né, como o Buda, e eles foram essenciais para a gente aprender muita coisa. Eles foram muito especiais. Mas quando você entende que você é uma partícula de Deus, você entende que você tem poder para fazer o que você quiser. E que a gente não precisa mais terceirizar. Vamos agora para o sonho no rio Boia, Leão Branco enorme.
E aí, aqui você volta a dizer que você é uma semente estelar. Foi nesse momento que foi dito a você que o seu problema asmático tinha a ver com um aprendizado. Eu estava acessando muitas memórias, né, de outras vidas e de outros planetas. Então eu tinha que reaprender a respirar. Porque você, em outras situações, você respira pelos poros. Pelos poros. Até mostrou assim, foi muito engraçado que eu olhei pro meu braço, eram como se fossem escamas ou buracos mesmo, assim, sabe? Então a gente respira, não tem um aparelho respiratório como o nosso aqui. Você sabe que não é a primeira vez que se fala do filme Avatar. Eu achei incrível, assim, porque para mim foi muito real aquela história. Eu até fiquei muito com medo, falei, será que eu assisti alguma vez? Mas esse filme nunca me chamou a atenção. Porém, eu fui já pra Disney, eu fui no Animal Kingdom que tem lá, e quando eu entrei na parte do Avatar, eu sentei no chão e chorei copiosamente. Eu não fiz isso em mais nenhum lugar lá. Era como se eu estivesse em casa. Eu senti uma emoção, assim, totalmente fora de mim. E eu não tinha passado por tudo isso ainda. Foi lá, faz 4 anos que eu fui, foi antes da pandemia. Isso nos faz pensar sobre, eventualmente, usarem também os talentos dos escritores para trazerem mensagens. Mas demais, né? Se você for parar os filmes... Muitas vezes, Carlos, isso aconteceu 2 vezes mês passado. Eu ir no shopping resolver um problema de trabalho, assim, e eles falarem assim, agora entra e assista esse filme. E eu falo assim, não tenho tempo. Só se for passar esse filme agora. Eu entro e tá começando o filme agora. E eu saio de lá com lições fantásticas e absurdas. Num certo momento foi dito a você de um contrato. Sim. Que você teria assinado. Sim. Isso já aconteceu várias vezes, em muitas entrevistas. Parece que ninguém vem para cá sem assinar esse contrato. A gente sabe tudo, né? A gente só esquece, mas sabe. Você acha que essas experiências que você teve foram ocorridas de propósito para trazer você de volta a um trilho que você tinha combinado seguir antes de vir para cá? Não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, porque não foi um processo procurado e devagar, né? Foi um processo, assim, de supetão e muito rápido. Foi muito rápido. Eu tive muito aprendizado em muito pouco tempo. Então, não foi fácil lidar com isso mentalmente, né? Psicologicamente. Foi bem difícil. Queria falar agora sobre a crise de ansiedade que você viveu e que a voz falou, essa dor não é sua. Isso me faz pensar sobre onde termina uma pessoa e onde começa a outra, porque ao mesmo tempo somos individualidades, ao mesmo tempo somos interconectados. E fico pensando sobre o momento atual de tanta polarização. O que você pode falar sobre essa compreensão que você tem, pensando no momento em que nós tantas vezes somos obrigados a conviver em ambientes que são muito polarizados? Eu aprendi a não ser obrigada a viver em ambientes que são muito polarizados. E para a gente viver nessa quinta dimensão interior, não estou falando de planeta Terra, porque eu entendo que o planeta Terra, ele é um ser vivo mesmo, que ele está cansado de ser maltratado. Mas que se as pessoas melhorarem, ele vai cuspir quem não gosta e ficar com quem ele gosta. Entendo muito isso. Mas eu aprendi que eu tô falando por mim, tá? Não acho que isso seja para todo mundo. Que eu só vou conseguir viver nessa quinta dimensão interior se eu estiver na minha bolha da quinta dimensão. Se eu estiver na bolha do outro, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa missão de ajudar o outro, né? Então, eu tenho que aprender o que é meu e o que é do outro. Então, eu acho que essas experiências, que agora, hoje eu entendo e consigo separar, elas foram muito fortes para eu entender que a dor do outro é a dor do outro e a minha dor é a minha dor. E saber separar as coisas. É aquela coisa, posso assistir jornal?
Se você não se afetar com isso, pode. Eu me afeto, porque eu não posso ir lá ajudar eles. Então eu não assisto. Sobre a jacuzzi, foi falado que você precisava ficar mais tempo na água. Nós acabamos de falar de Avatar, que eu nem vi esse segundo filme, mas eu sei que tem muito a ver com água. Tem, muito. Até que ponto essa coisa da jacuzzi se liga com esse choro compulsivo que você teve quando viu o Avatar? Eu acho que eu me sinto em casa, talvez. E a água é um condutor de muita energia, né? E uma das coisas que me falaram, que até às vezes eu tenho vergonha de perguntar para os outros, eu estava numa clínica de estética fazendo massagem e tinha um aparelho, e era uma clínica de estética do meu lado. E eles falaram assim para mim: pede para ela usar esse aparelho em você. Eu falei: cara, mas é um aparelho nós estamos numa clínica de estética, não faz sentido nenhum isso, né? Daí eles falaram: fale, porque é uma tecnologia do futuro. Eu falei para ela, olhei para ela e falei assim: escute, o que é esse negócio aqui? Ela: isso aqui é uma máquina de ionizar água, não é? Como que é o nome? Que a gente está usando em bastante paciente com câncer. E eles pediram para eu usar aquilo que, ai meu Deus, me fugiu o nome agora, que eu coloquei na jacuzzi que eles pediram. Ela trata a água, que é umas bolinhas assim, sabe? E me pediram para usar aquilo para cura física. Aí a gente vai para o Amazonas, que foi falado de curas do coração. Eu imagino que isso tenha acontecido num nível mais sutil, porque você não deu indicações objetivas. Você falou que teve a equipe do Boi Bumbá, que acabou fazendo com que você estivesse ao lado do pajé, que fala que você precisa ir para o Amazonas, mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a partir daí que você passou a se ver de uma forma muito integrada à natureza, ou pelo menos foi aí que você falou que seus pés pareciam às vezes criar raízes. Isso é uma imagem muito bonita. É lindo de ver. Ah, você viu mesmo? Eu vejo literalmente, assim, eu olhava para as minhas mãos e via galhos e árvores, é como se a árvore e eu fosse a mesma coisa, assim. Eu vi isso muito no curso de Reiki também. Mas isso aconteceu depois da sua viagem à Amazônia? Não, já acontecia antes, mas lá a energia de lá intensificou bastante isso. Uma das coisas que é muito importante, que é esse meu sentir, estar perto da natureza, né, ser a própria natureza. E outra coisa que eles me falam muito, porque a gente tem que olhar para nossa ancestralidade, que a gente não olha para nossa ancestralidade. Ao mesmo tempo, olhar para a ancestralidade, uma vez que não existe passado, não é olhar melhor para o momento presente? Porque quando eles falam olhar para essa ancestralidade, é olhar para essas sombras que vieram da sua ancestralidade. Eu vou abrir uma história para você, eu acho que eu devo abrir. Eu comecei a sonhar muito com a minha bisavó, sabe? E as pessoas sempre falavam: porque ela era muito ruim, porque ela tinha cara de braba. E realmente eu lembro dela pequenininha, assim, ela morreu, já tinha uns 16 anos, ela sempre estava mal-humorada, assim, com cara de braba. E eu comecei a sonhar muito com ela. E daí eu ouvi assim: vocês precisam ressignificar isso, vocês precisam ressignificar isso. E daí eu encontrei uma prima minha que tinha mais contato com ela, porque a avó dessa minha prima morava com a minha bisavó, então ela acabou tendo mais contato com a minha bisavó. E eu falei pra ela, falei assim: nossa, eu tenho sonhado tanto com a nossa bisavó e eu mal convivi com ela, né? Então eu falei assim: menina, você sabe que eu soube a história dela agora, de verdade, agora esses dias? E ela veio me contar. Olha a coincidência, né? Não tem coincidência. A minha bisavó, ela foi obrigada a casar com um cara quando ela tinha 14 anos. Quando ela casou com esse cara se matou na lua de mel e deixou uma carta dizendo que ele era gay, que ele não queria ter casado. A família dela não quis mais ela porque ela já tinha casado. Ela teve que ir morar com a família do cara que se matou, com 14 anos de idade. Daí arrumaram um marido para ela, que no caso era o meu bisavô. Só que o meu bisavô, italiano, era apaixonado por uma mulher negra. E a família não deixou ele casar com essa mulher, porque essa mulher era negra. E a negra também era apaixonada por ele. E eles não viveram juntos. Ele teve que casar com a minha bisavó. E meu pai depois me contou que ele andava até com a foto dela na carteira, porque ele sempre foi apaixonado por ela. E daí a gente pensa, né? A gente passou uma vida falando: porque ela era ruim, porque ela era mal-humorada. Porque... olha a história dela.
Impressionante. Foi falado para você, a gente não tem muito tempo. Tinha 6 meses, que segundo a sua conta, venceu dia 26 de janeiro de 2025. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tempo lá e tempo aqui são línguas diferentes. Vencido o prazo, a voz fala alguma coisa? Fala. A gente vai descobrir muita verdade sobre o mundo, muitas coisas. A gente vai ressignificar muitas coisas. E as pessoas, elas não vão estar preparadas para essa ressignificação, muitas delas, né? Então a gente vai aprender que o Deus punitivo não é um Deus que foi um Deus para controlar as pessoas, e as pessoas fanáticas religiosas, elas não vão saber lidar com isso. A gente vai aprender que a gente tem que saber lidar com a verdade sempre, independente de como seja, porque é aí que a gente vai entrar num outro patamar de mediúnico. A gente tem que entender que a gente é o próximo, então a gente tem que pensar no outro. Daí é muito complexo, porque a gente tem que pensar no outro sem ser egoísta com a gente mesmo. A gente vai ter que entender que amor próprio é se conhecer, e se conhecer dói muito. Então as pessoas, elas não vão saber lidar com isso. E isso vai vir muito de sopetão esse ano. Então é esse prazo para as pessoas, para a gente se organizar aqui como clínica, né, com os nossos terapeutas, porque a demanda vai aumentar muito, porque as pessoas, elas não vão saber lidar com isso. Você viu uma nave enorme e aquela voz perguntou se você queria ficar ou ir embora. Uhum. Mas eu fico imaginando que quando você assinou o contrato, não seria para ir embora num momento desse. Ou eu estou errado? Eu acho que eles me deram uma segunda chance. Acho que eles falaram, quer mesmo? Quero. Por mais difícil que seja agora, eu sei que o nosso futuro vai ser brilhante. Você, quando esteve fora, você viu o planeta que é a sua casa, digamos assim. Você viu as pessoas de lá? Vi. E como é que elas eram? Elas eram azuis, grandes, e elas eram felizes com pouco. Que essa é uma grande lição daqui. E você viu arctúrios também? Os arcturianos eram diferentes? Eles não eram o mesmo de Sírios, eram outros seres. Eles eram azuis também, grandes, mas não eram os mesmos. E eles trabalham juntos? Sempre. Os sirianos, eles trabalham muito com a parte genética, né? Com essa parte de melhorias genéticas nossas. E os arturianos muito com a mente, ajuda com a mente. E os lemurianos, segundo eles, logo estarão aqui pra gente saber. Que eles são bem parecidos com a gente, só que mais velhinhos. E você viu o planeta onde os arcturianos vivem? Não, nunca vi isso. O único planeta que me levaram foi para Sírios. Quer dizer, Sírios é uma estrela. É, mas habitada, né? Você habitava a estrela. Sim. Uhum. Como o Sol daqui também deve ser habitado? Não, acho que não. Acredito que não. Quando você fala Sírios, então é a própria estrela. Mas era como se, visto de lá, era como se fosse o planeta deles, né? E como é que fica essa questão de ser planeta ou ser estrela? Fisicamente não entendo nada disso, mas era um lugar de moradia. Talvez eles sejam seres, porque a gente tem mania de achar que eles têm a densidade nossa, né? E não. Então talvez eles não tenham a nossa densidade, eles podem morar onde quiser. E com relação ao leão que você viu? É uma espécie de Sírios também, mas de outra estrela. E ele era azul também? Não, branco. Todo branco, de olho azul. E tinha braços e pernas? Sim, ele andava normalmente. Ele estava com uma túnica bem bonita, assim, e andava de pé. Entendi. Mas ele tinha um rosto de leão. Qual a sua mensagem final? O recado é para as pessoas se conhecerem profundamente mesmo, sabe? Não pelo que o seu pai diz ou que a sua mãe diz. Entrar fundo, vai procurar ajuda, vai, né, se conhecer, se amar de verdade, colocar suas verdades em primeiro lugar. Então, assim, é muito importante você amar o próximo, é importantíssimo, mas desde que você se ame também, né?
Então é cavocar as suas sombras para realmente enxergar a luz e chegar num lugar bonito, porque é só mexendo na ferida que a gente vai limpar ela e tratar ela, né? Então é sobre isso, assim, é sobre você enfrentar essas feridas e fazer cicatrizar para estar bem melhor, para um mundo melhor. Porque a quinta dimensão ela já pode estar aí dentro de você, é só você procurar, né? Se o lugar no nosso coração fosse pequeno e só coubesse uma palavra, que palavra seria essa? Amor próprio. Com amor próprio você vai se conhecer, com amor próprio você vai cuidar do outro, vai cuidar de você. Com amor próprio você consegue tudo.